Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez o irmão Mateus. Hoje nós vamos falar, irmãos, de um assunto. Ele não é muito fácil de ser falado. Ele nem é fácil de ser ensinado e ele nem é fácil também de ser escutado. Hoje nós vamos falar a respeito do inferno. Como é o inferno? O que é o inferno? O que é que a Bíblia tem a falar sobre este lugar? É um lugar simbólico? É um lugar físico? Metafórico? Quando a Bíblia fala sobre este lugar, ela está falando de um lugar literal ou está apontando para outra realidade, outra situação? Nós vamos ver isso hoje nesse vídeo e desde já eu quero dizer a vocês o seguinte: ao contrário do que muito se fala por aí, Jesus, ele não é essa paz e amor que as pessoas pregam. Jesus é amor, né? A Bíblia nos mostra que o próprio Deus, em essência, é amor. 1 João 4,18. Mas o nosso conceito de amor está errado, porque o amor de Deus é um amor que também carrega justiça. Ele é amor e também é fogo consumidor. E a Bíblia, as Escrituras, elas nos mostram 12 passagens a respeito do inferno entre Gênesis e Apocalipse. E 11 delas, 11 delas são citadas pelo próprio Jesus. Então veja que Jesus ele pregou mais sobre o inferno do que qualquer pessoa e ele pregou mais sobre o inferno até do que o próprio céu. E vocês podem perguntar, então, Mateus, o que é o inferno? Inferno é o lugar de punição final dos ímpios, dos inimigos da cruz de Cristo. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que não se arrependeu, que não nasceu de novo, não recebeu o selo do Espírito Santo, não foi salvo pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo e morreu nos seus pecados, ele será lançado neste lugar para ser punido, para ser condenado. E na verdade, quando nós olhamos para o inferno é um lugar de ira de Deus. É onde Deus derramará toda a sua cólera em cima da injustiça e da corrupção. Eu sei que por muitas vezes nós podemos escutar que a ira de Deus será derramada na grande tribulação, mas não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que a ira do anticristo será derramada na terra. Isso vai ser um assunto para outro vídeo, mas já adiantando para vocês, a grande tribulação, ela é, ela é um assunto que ela se estende muito devido a muitas crenças, mas eu quero crer e vejo, na verdade, que a grande tribulação, ela é a perseguição do anticristo contra o povo de Deus aqui na terra, tá certo? E já a ira de Deus, ela é despejada no juízo final, no inferno, lá na condenação. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 14, onde mostra Jesus Cristo como aquele que está sentado sobre uma nuvem, segurando uma grande foice, e que ele passa a sua foice sobre a terra, porque os cachos das uvas já estão maduros, e os cachos das uvas ali são as almas, né? Maduras do pecado, e esses cachos de uvas são jogados no lagar para serem pisados. No Antigo Testamento, a fabricação, e também no Novo, a fabricação do vinho, ela era feita a partir de pisar uvas. Eles colocavam as uvas, os cachos de uvas, dentro de um caixote, eles entravam a pés descalços e eles pisavam as uvas até elas serem totalmente esmagadas e poderem extrair o seu suco. O lagar é o inferno, as uvas são os ímpios. E a Bíblia diz que haverá uma grande destruição, uma grande matança. Os pés de Cristo estarão lá
pisando esses ímpios. É uma visão que pode até assustar, mas é uma visão da justiça de Deus. A justiça de Deus é assim. Mas vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, até porque nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é o que a Bíblia diz sobre o inferno, e a segunda parte nós vamos fazer um vídeo sobre visões equivocadas sobre este lugar. Veja, a Bíblia ela dá 4 palavras que se referem a inferno dentro das suas páginas. Uma coisa que os irmãos é importante os irmãos saberem, para aqueles que não sabem ainda, é o seguinte: a Bíblia original ela foi escrita em praticamente 3 idiomas. Primeiro, o hebraico. Segundo, algumas citações poucas, mas tem de aramaico e o Novo Testamento em grego. A primeira palavra que nós vemos é a palavra Sheol, é uma palavra hebraica. Ela aparece muito mais, né, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito majoritariamente em hebraico. Sheol significa sepultura, mundo dos mortos, inferno. Nós vemos isso em exemplos como Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios 5:5. Seus pés descem à morte, seus passos firmam-se no Sheol ou no inferno. Provérbios 7:27 diz: caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte, ou Sheol, ou inferno. A segunda palavra é uma palavra grega, que aparece muito no Novo Testamento, é o Hades, né? Que é o inferno da alma. É justamente a transliteração de Sheol, né? De Sheol do hebraico para o grego, Hades. É o inferno da alma. O Hades é o lugar temporário onde os ímpios condenados vão ficar, ou já estão, né? Para esperarem o juízo de Deus, para esperarem a volta de Jesus. Nós vemos a palavra Hades em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro e o rico, eles morrem no mesmo dia. Então o que acontece? Lázaro, ele morre e ele é levado até o seio de Abraão pelos anjos, enquanto o rico, ele tem o seu corpo sepultado, mas a sua alma vai para o Hades. É o inferno da alma. Nós já explicamos isso aqui em outros vídeos. O que acontece? Enquanto Jesus não volta, o que é que acontece com os mortos, né? Com as pessoas que estão morrendo? Os salvos vão para o seio de Abraão. Eles já estão salvos. Estão aguardando a volta de Jesus no seio de Abraão, no paraíso. E os ímpios, eles vão para o Hades, o inferno da alma. O seu corpo está na sepultura, o corpo dos dois está na sepultura, ímpio e justo. Os corpos físicos de carne estão na sepultura. As suas almas estão nos seus destinos. O justo está no paraíso, o ímpio está no Hades, no inferno da alma. Quando Jesus voltar, então todos vão ressuscitar, ímpios e justos. A alma vai se ligar ao corpo novamente, vai se apresentar diante de Deus. Os salvos irão para o céu, reinarão com Cristo para sempre, com corpos glorificados. Os ímpios, eles receberão corpos indestrutíveis e serão lançados em outro lugar que nós já vamos entrar agora. A terceira palavra, que também é grega para o inferno, que também é no Novo Testamento, é Geena. Geena vem de Ginon, Vale de Rinom. Vale de Rinom. Nós vemos essa palavra, Jesus citando ela em Marcos capítulo 9, a partir do verso 43, onde Jesus diz que lá o seu bicho não morre, o fogo não se apaga. Geena significa lago de fogo. Lago de fogo. Vejam só que coisa forte. Jesus compara o lago de fogo com o vale de Rinom. E o que é o vale de Rinom, Mateus? Vale de Rinom é um lugar que existiu na época de Jesus e antes de Jesus, inclusive,
foi um lugar que foi palco de muitos assassinatos e acontecimentos terríveis. Na época do rei Manassés, nesse vale, eles ofereciam as suas crianças ao deus Moloque. Eles queimavam elas vivas em sacrifício pagão, idólatra e demoníaco, neste vale. Nos tempos de Jesus, este lugar ficou conhecido como o lixão de Jerusalém. As pessoas despejavam papel, restos de comida, cadáveres de animais e muitas das vezes até indulgentes. Às vezes a pessoa era leproso e tinha sido abandonado pela família, então ela morria doente o corpo deste indigente leproso era jogado no Vale de Rinom. E como se acaba com o lixo? Até hoje nós temos algumas opções, né? Uma delas é a incineração. As pessoas lá em Jerusalém, neste vale, tocavam fogo neste lixo. Mas como? A quantidade de lixo era muito grande, o fogo nunca se apagava. Os corpos dos defuntos, de pessoas e de animais naquele vale, atraíam moscas e acabavam que elas colocavam ovos e ficavam vermes. Era uma nojeira, era uma destruição. Por isso Jesus compara. O lago de fogo é igual ao vale de Rinom. Da mesma maneira que o fogo lá no vale não se apaga e o verme não morre, no lago de fogo também. E é aí que serão jogados os ímpios depois da volta de Jesus Cristo. Os ímpios, lembrem-se que os ímpios estão no Hades. Desde Adão, lá atrás, todos os que morreram sem Cristo estão no Hades, sofrendo até hoje. Quando Jesus voltar, esses ímpios se levantarão das covas com corpos indestrutíveis, encararão o juiz dos juízes, serão julgados e serão lançados no Gueena, no lago de fogo. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Este lugar é pior do que o Hades, o inferno da alma. E passando para a quarta palavra que indica inferno na Bíblia também é grega. É a palavra tártaro. No Novo Testamento ela só aparece uma vez, que é na carta de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Essa passagem, Pedro, ele está citando algo muito interessante. Aliás, a palavra tártaro ela ocorre em 2 Pedro 2,4 e a ideia dela também é citada em Judas verso 6. É uma prisão de demônios. A Bíblia mostra que existem demônios que foram guardados até o dia do juízo. É a palavra tártaro, que também significa inferno. Agora, para encerrarmos o vídeo, algumas características sobre este lugar. Veja, primeiro, o fogo não apaga e o verme não morre. Marcos 9, 43, 44. É um lugar de sofrimento. É um lugar de penúria, um lugar de angústia, um lugar de dor. Lugar de trevas exteriores. Veja que coisa interessante. O termo trevas exteriores significa que esse lugar está longe da luz. Veja que coisa interessante. Quem é a luz de toda a existência? O próprio Deus. Quando ele diz, lançai o servo inútil às trevas exteriores, aos atormentadores, é que longe de Deus, a única coisa que sobra são trevas exteriores. E lá não existe esperança. Lugar de pranto e ranger de dentes. Vejam que coisa interessante. Isso está em Mateus capítulo 8, verso 12. Em Apocalipse 20, 14 e 15, é chamado de lago de fogo, o Guiena. Lugar de separação de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 9. Essa talvez seja a pior de todas. Estar separado de Deus por toda a eternidade. Lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Vejam que o inferno originalmente era um lugar para Satanás e seus anjos. Mas devido ao pecado, os homens se tornaram imitadores de Satanás e dos demônios. Da mesma maneira
a Jesus Cristo, ele se torna imitador de Deus como filhos amados. O homem ímpio, ele se torna imitador do diabo. Essa é de arrepiar. Punição consciente. Lucas 16, 23 a 25. Voltamos à parábola do rico e do Lázaro. Nestes versículos nós vamos ver que o ímpio lembrava. Ele lembrava da sua vida na terra, ele lembrava dos seus irmãos, ele lembrava de tudo. A punição ela será dobrada porque ela será consciente. Ninguém perderá a memória na eternidade. Ao contrário do que muitos explicam por aí. A Bíblia nos ensina que a memória será preservada. Preservada. E agora vem a pergunta que não quer calar. Mateus, esse sofrimento, quanto tempo dura? Quanto tempo dura o inferno? Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Daniel 12, 12 diz assim: aqueles que dormem no pó ressuscitarão, uns para a alegria eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, com este vídeo eu não quero colocar medo em ninguém, até porque o tema do inferno não é para nos colocar medo, mas é para nos colocar temor. Para entendermos que existe uma eternidade, existe uma realidade além dessa. Se você ainda não é cristão, se você ainda não nasceu de novo em Jesus Cristo, pense nisso. Venha para Cristo, arrependa-se dos seus pecados. A Bíblia fala do inferno não é para exaltar o poder de Satanás ou do mal, muito pelo contrário. É para exaltar o poder de Cristo, porque Cristo é o dono do inferno e não Satanás. Nós vamos explicar isso melhor no vídeo seguinte. Muitos pensam que Satanás domina o inferno, tortura pessoas. Não. Cristo é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive na salvação do homem. Então, que com este vídeo o Espírito Santo toque em seu coração e que ele faça você refletir a respeito do juízo de Deus, de um dos atributos que não é pregado em praticamente lugar nenhum, a ira de Deus. Com a mesma intensidade que Deus ama, a mesma intensidade que ele se ira. Mas a Bíblia nos diz que a sua misericórdia é grande e que ele tem prazer em perdoar. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o homem ímpio os seus caminhos e o homem mau as suas imaginações. Porque Deus é longânimo, ele é paciente e tem prazer em perdoar. Venha para Cristo, seja perdoado por ele, seja perdoado pelos seus pecados, para você ser livre da condenação e chegar ao céu na eternidade. Que Deus nos abençoe e continue iluminando as nossas mentes para aprender de sua poderosa palavra. Que Deus abençoe.